É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde e você está na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora começa o programa Subtexto. E como você sabe, começou o programa Subtexto, chega aqui alguém para falar de arte, de educação, de cultura, em especial de literatura. Hoje eu tenho um convidado super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Convido você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e acompanhar essa super entrevista em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas também em vídeo. Quem passa pela bancada virtual do programa Subtexto de hoje é um jornalista, escritor e que traz na sua literatura uma literatura bastante política, um texto forte. Ele acaba de lançar o livro A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco. Para você que está acompanhando o programa Subtexto pelo YouTube, você está vendo, eu estou mostrando aqui. Eu estou falando do jornalista e do escritor Paulo Roberto Ferreira, que gentilmente nos atendeu e passa aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Paulo, muito boa tarde, obrigado pela presença, pela gentileza de me receber tão à distância aqui na bancada virtual do programa. Olá, Glauco. Prazer poder participar do teu programa. Eu estou aqui em Belém, do Pará, norte do Brasil, né? E você aí em São Carlos, São Paulo, que é um estado potente, maravilhoso. Já morei aí na capital, São José. É um prazer, viu? Estou à disposição e eu já tenho referência do teu programa. As pessoas me falam muito bem e da tua audiência também. Então, vamos conversar. Estou à disposição. Paulo, viva a tecnologia, né? Como ela nos aproxima, né? Que legal falar contigo aí em Belém. Ô, Paulo, você está publicando, acabou de publicar agora em 2024, um livro que perpassa por um período extremamente conturbado da história brasileira, extremamente triste, que foi o período da ditadura militar, e, e conta a história da ditadura militar em um local que nem sempre os livros de história trazem, que é o norte do país, a floresta amazônica, como que a ditadura militar e o suposto progresso impactou os povos originários. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro e também de como a sua história pessoal fez com que o livro surgisse de uma maneira ficcional e não simplesmente não ficcional. Então, A Figa Verde é o meu sexto livro, né? Ele é um romance, e então eu tenho trabalhado aqui com as temáticas dos meus trabalhos, todo tem sido baseado na minha região, né? A Amazônia. Por isso, pelo motivo mesmo que você falou. A Amazônia é uma palavra conhecidíssima no mundo todo, porém, as pessoas pouco conhecem da sua história, do seu dia a dia, né? E, enfim, às vezes a gente é tratado até pela mídia nacional de forma episódica, né? Em função de algum conflito, em função de um desastre ambiental, né? Essas coisas que às vezes a mídia só se movimenta, se mobiliza para cobrir o extraordinário, né? E não cobre o dia a dia, quem vive aqui, né? Então, eu parto do princípio seguinte: quando, na época do governo da ditadura, Garrastazu Médici, ele fez um convite, né, com a abertura da Transamazônica, dizendo assim: olha, nós temos uma região sem homens para homens sem terra, né? Então, ele já partiu do princípio de que não tinha ninguém aqui, né? Região sem homens. Quer dizer, e as populações tradicionais? E os índios, os seringueiros, os coletadores de castanhas? Né? Ele ignorou, eles partiram disso, porque sempre foi essa uma visão assim, né, muito autoritária, de cima para baixo sobre um território. Então, com essa visão, a gente percebe que esse tipo de visão permanece até hoje em relação à nossa região. Por isso, eu faço questão de trabalhar com determinados elementos e componentes da nossa região, para que as pessoas possam tomar conhecimento, né, em outras regiões e até fora do país. Então,
O livro, na realidade, ele não aborda somente a questão da guerrilha do Araguaia. Ela está presente. Mas, na realidade, a grande personagem é a Amazônia. Porque eu vou falando, primeiro, tem um personagem que é um tratorista, e ele sai rasgando as estradas, que foi o grande mote da ditadura, como eles precisavam ocupar geopoliticamente a região, eles foram rasgando muitas estradas, além das que já tinham sido rasgadas antes, como a Belém-Brasília, né? Eles vão rasgar várias estradas, em Rio, juntando Manaus a Boa Vista, em Roraima, né? Capital do Amazonas, e eles vão causar muitos estragos para populações por onde eles passam. Eles vão implantar grandes projetos, como a hidrelétrica de Tucuruí, de Balbina, de Samuel, tantas grandes hidrelétricas, a mais recente, mas já fora da ditadura, foi a de Belo Monte. Mas, enfim, essas hidrelétricas, esses grandes projetos de mineração, Carajás, né, eles vão causar muito impacto para as populações que vivem aqui. Então, o livro ele aborda essas coisas, né? Olha, você tem uma ideia, a Volkswagen, né, que é uma grande empresa automobilística, que surgiu na Alemanha, né, veio para o Brasil, lançou, ela não tinha nenhuma tradição de agropecuária, mas ela recebeu um incentivo fiscal do governo da ditadura para se instalar na Amazônia. E eles vêm aqui, promovem um desmatamento que foi detectado pelos satélites da NASA, né, nos anos 70. Foi considerado um dos maiores incêndios que já se produziu no mundo. Porque o problema era o seguinte: o governo dava incentivo fiscal para quem tratava a terra. Para tratar a terra era tirar a floresta, e botar capim e botar o boi, entendeu? Então você destruiu verdadeiros tesouros que nós tínhamos aqui no Pará, que eram o maciço de castanheiras. Né? Você tinha um maciço de castanheira da região sudeste aqui do nosso estado, envolvendo Marabá, né? Hoje tem vários outros municípios ali, mas São João da Araguaia, Conceição. Então, eles vão destruir com as estradas, com os linhões de energia, ferrovia para levar o ferro, e eles vão destruir também incentivando as empresas agropecuárias, né? As madeireiras que eles vão estimular, entendeu? Então, isso vai causar um impacto na população, não só indígena, o poceiro, aquele que vivia da terra, porque ele herdou do seu pai, que herdou do seu avô, né? E ele, porque não tinha um documento, ele era considerado fora da lei, né? E vai gerar muito conflito. E o livro a gente vai abordando essas coisas, né? Então tem alguns personagens que vão ser marcantes, uma freira que é, vamos dizer, mandada para Conceição do Araguaia, saindo de Belo Horizonte para como uma punição, porque ela apoiava os movimentos dos operários de Contagem, por exemplo, né? Você vai ter um tratorista que ele vai aprender numa extração mineral no Amapá, ele vai aprender o ofício de tratorista em máquinas que ele nunca conheceu na vida, que vieram dos Estados Unidos, né? E foi uma empresa que tirou todo o manganês do Amapá e levou para os Estados Unidos, né? Então, o Amapá era rico em manganês, hoje não tem nada. Só para ter uma ideia. Então, a gente vai abordando. Esse é um outro personagem, tem um outro personagem que é um garoto da região, um garoto de Imperatriz, do Maranhão, lá, Imperatriz não, de Presidente Dutra, no Maranhão, aí mais próximo de Imperatriz, e ele vai ser perseguido porque o pai era um sertanista. O pai trabalhava no serviço de proteção ao índio. Quem trabalhava com o índio era mal visto, era inimigo dos fazendeiros. Então eles começam a perseguir a família. E o garoto vai ser entregue pelo pai, né? Num determinado momento, um elemento de ligação que vai servir depois para eles se reencontrarem, vai ser uma figa, né? Um amuleto de sorte, né? E aí a gente vai trabalhando esses elementos, você vai trabalhar, mostrar, por exemplo, que existe um tipo de credo, né, da mata, que é o terencô. Né? O terencô ele é uma espécie de candomblé da mata. Então a gente vai trazendo esses elementos, né, vai incorporar para mostrar a questão das encantarias, né? O tratorista vai enfrentar várias situações que ele vai desmatando e vai vendo coisas. Enfim,
E é um pouco isso, né? Por isso que eu disse inicialmente que o nosso grande personagem é a região, e os outros personagens são secundários. Esse é o programa Subtexto. Você que está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual hoje o jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira, que acaba de lançar o maravilhoso livro A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco, seu sexto livro. E no Figa Verde, o Paulo passa por questões culturais, questões políticas, sociais, geográficas do país, do Brasil, durante o período da ditadura militar, em especial como o Paulo bem definiu na Amazônia. O Paulo, você sabe que quando eu estava lendo o livro, e você construiu o livro com capítulos bem curtos, né? E você vai alternando os personagens nesses capítulos, para que você também, com esses capítulos curtos, pudesse perpassar um período longo da história do Brasil, né? Ele não, o livro não acontece em 5 dias, em uma semana, ele acontece um período longo, eu não vou dar spoiler aqui, e cada vez a gente vai se afeiçoando a alguns personagens. Você citou aí a Joana, você citou o Gianilo, você citou o Altair, ou seja, personagens que, de certa forma, circundam o seu protagonista, que é a floresta amazônica. Quando você estava pensando em elaborar o livro, você chegou a pensar que o seu protagonista poderia ser um aspecto geográfico do país, um espaço e não uma pessoa? Isso foi projetado ou aconteceu naturalmente? Aconteceu naturalmente, não foi projetado, né? Porque, Glauco, eu tenho a minha vivência profissional, foi muito forte aqui. Como eu te falei, eu morei um tempo fora daqui, mas foi um tempo curto. Então, eu saí como jornalista, eu saí muito e eu sempre gostei do campo. Quando muitos colegas meus não queriam ir para o campo porque as condições de hotéis eram precaríssimas, né? Eu nunca encarei isso e eu sempre fui. Cheguei a sair de casa, por exemplo, para trabalhar no jornal e chegar lá e dizer: olha, você vai cobrir um evento que aconteceu agora, um desastre entre dois aviões que se chocaram no ar, e você vai para lá agora. Faz um bilhete que eu mando deixar na tua casa para avisar a tua mulher que tu não vai voltar para casa hoje. E eu saí com a roupa do corpo. Quando eu chegava num lugar lá, eu procurava, depois que eu fazia a matéria, ia procurar num comércio, comprar uma camisa, uma cueca, entendeu? Para eu ficar lá. Às vezes ficava 3, 4 dias para terminar de apurar um acontecimento, ou um conflito agrário, conflito fundiário. Então eu saía muito e eu viajei muito, não só dentro do Pará, onde eu moro, né, mas também no Amazonas, no Roraima, né, no Acre. Meu pai, inclusive, nasceu no Acre, em Cruzeiro do Sul. E, enfim, eu percorri já muito dessas localidades, conversando com pessoas. Então, eu tenho uma vivência de campo muito forte. E eu lancei, antes do Figa Verde, eu lancei o Mosaico Amazônico, né? Que são 16 contos, todos inspirados na minha vivência dessas coisas que eu vi, né? E Glauco, tinha uma coisa interessante na época da ditadura. A gente era chamado pelo nosso superior dentro do jornal, um editor-geral, que dizia assim: olha, vocês têm que parar com esse negócio de adjetivar, trazer subjetividade para o texto, o texto tem que ser objetivo. Pô, mas nós somos humanos, né, cara? A gente não é um cientista que vai trabalhar com, vamos dizer, dissecar um animal. Você pega ali, eu sou o sujeito, meu objeto de estudo está ali, na minha frente, eu disseco, corto, faço tudinho. Não é, pô, quando você trata de questão social, a ciência social, né, e o jornalismo é uma delas, a gente não pode separar, né, o sujeito do objeto, é difícil. Então você percebe, você se emociona, né? Quantas vezes eu vi, por exemplo, cobrindo a formação de um lago, né? Para produzir uma hidrelétrica, você vê pessoas saindo com uma bacia de alumínio na cabeça, jogando umas roupas e alguns utensílios de cozinha e arrastando os filhos, porque a água vem ali acossando a pessoa. A água, que é uma dádiva, e de repente ela virou um vilão, porque os caras resolveram fazer um lago, não previam um determinado lugar que ia alagar, e a água vinha. Você imagina, para uma população indígena, né?
para uma população tradicional, o que significa ter sua terra, o seu cemitério tragado pelas águas, ficar debaixo, submerso debaixo de um lago, dentro de um lago. Isso tem um impacto emocional que é difícil de dimensionar, né? Então, essas coisas, como eu vivi muito isso, eu resolvi, depois de algum tempo, já depois aí, já quase completando 60 anos, né? Eu estou com 72, faço 73 no final dos anos, e eu comecei a dizer, não, eu preciso também colocar essas coisas para fora. É uma contribuição que a gente deixa para as novas gerações. Aí, quando você falou, faço trabalho com períodos curtos, capítulos curtos, é justamente, Guilherme, num sentido, assim, uma intenção mesmo, é de ver se a gente desperta um segmento da sociedade, sobretudo a juventude, para que ela possa dizer assim, olha, isso aqui não é um livro de história, mas tem alguns elementos aqui que me interessaram, eu vou atrás disso, entendeu? É despertar um pouco para que as pessoas possam ir além, porque o livro não, ele não pretende esgotar, e não é o papel da literatura, de ficção, não é esgotar um assunto, não é um livro técnico, né? Então, foi um pouco a minha preocupação. Eu escrevi já um livro de não ficção chamado Encurralados na Ponte, onde eu mostro um processo de encurralamento que a polícia botou uma tropa de um lado e de outro em cima de uma ponte, né? E encurralou. As pessoas ali, algumas tiveram que se atirar de cima de uma ponte de 76 metros de altura, e muita gente está desaparecida até hoje. Mas esse foi um episódio que aconteceu 9 anos antes do massacre de Eldorado e ganhou pouca repercussão. Sabe por quê? Porque os caras eram garimpeiros. E garimpeiro não é muito bem visto pela sociedade, né? Embora todos eles fossem trabalhadores rurais, que vinham fugindo da seca, que vinham porque não tinham terra mais para trabalhar e que vinham em busca de alguma coisa, acabavam entrando num garimpo, como foi o caso de Serra Pelada, que foi organizado pelo Estado brasileiro. E teve lá um cara, o Major Curió, que foi o cara que combateu a guerrilha do Araguaia. E ali dentro do garimpo você vai encontrar os caras que foram bate-pau do exército, que serviram o exército, alguns forçadamente, alguns com gosto, e os caras que foram perseguidos, porque apoiavam os guerrilheiros. Entendeu? Então, quando eu fiz esse livro, eu já peguei alguns elementos que vão me servir para figa verde. Entendeu? E não usei, guardei para o momento adequado. Tá certo? Então, eu venho trabalhando já desde 2015, quando eu lancei o meu primeiro livro solo, eu venho trabalhando com várias coisas. Eu lancei um outro livro chamado O Apagador de Floresta, que foi inspirado num cara que eu conheci, entrevistei e publiquei uma entrevista com ele. Ele tinha orgulho, e guardava os recortes do lugar e por onde passou, no mundo inteiro, onde ele desmatou floresta. Ele era chamado. Vamos construir uma hidrelétrica? Chama o cara aí, ele vinha e desmatava. E ele tinha os recortes das notícias. Só que eu faço uma ficção, eu coloco outros elementos e publiquei o Apagador de Floresta, né, antes do Mosaico Amazônico. E publiquei um outro também, é um livro de crônica, e aí eu falo na primeira pessoa, que é sobre as minhas vivências aqui. O título é Roubaram Meu Libertando, né? Foi uma coisa bem urbana, assim, então, um ladrão entrou na minha casa e só levou o disco escolhido lá. E um deles era um libertando do Astor Piazzolla, né? Mas é um pretexto para eu contar também. Eu viajei em avião que não tinha banco, não tinha porta e não tinha cinto. Avião que levava carga em garimpo, para eu poder chegar numa aldeia indígena, entendeu? Então, eu vou contando um pouco dessas histórias também, das minhas vivências aqui dentro de um território gigantesco como esse, que eu não posso dizer que eu conheço a Amazônia. Eu conheço parcialmente por onde eu passei e num determinado período, porque essa região é gigantesca. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje, aqui na sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3, eu tenho o prazer de receber o jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira, que traz um pouco do seu conhecimento sobre o norte, sobre a região amazônica, conhecimento que ele traz também num maravilhoso livro que está aqui, que está acompanhando no YouTube, está vendo, A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco.
Convido você para acompanhar a gente no YouTube, você que está acompanhando o programa Subtexto em 95,3 FM, vem aqui para o YouTube, você pode acompanhar esse e outros programas também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Paulo, há um momento do livro, já encaminhando para o final, em que há uma conversa de bar, e uma informação que um jornalista passa para dois personagens sobre a guerrilha no Araguaia. Está acontecendo uma guerra aqui no Brasil e a imprensa está censurada, a imprensa não pode falar. Você sabe que na hora eu falei, o Paulo se colocou aí como um easter egg. É você esse jornalista? Você vivenciou situações do tipo, Paulo? Na verdade, eu vivi, né? Para nós foi muito, não chegava essa notícia realmente da guerrilha, a gente foi tomar conhecimento um pouco depois, né? Bem depois. Então, mas eu tenho um amigo que eu entrevistei para um outro livro, que é a Censura no Pará, a Mordaça a partir de 64, é o meu primeiro livro, ele é um livro de não ficção, e foi uma pesquisa que eu fiz porque eu dava aula de jornalismo e não tinha exemplos locais para dar. E eu sabia que tinha acontecido muita censura, porque eu vivi censura dentro dos jornais. E eu só tinha exemplos para dar de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Enfim. Então eu fiz uma pesquisa e levantei. Então uma das pessoas, ele trabalhava no serviço de rádio escuta, né? E então ele me conta como ele pegou, através de uma rádio, trocando ali da BBC de Londres para a rádio Voz da América, essas coisas todas, ele foi e encontrou uma rádio que estava dando. E atenção, vamos dar agora o nosso noticiário sobre a guerrilha no Brasil, a guerra que está acontecendo no norte do Brasil. Ele tomou um susto, o cara trabalhava numa rádio aqui comercial, e ele fazia serviço de rádio escuta para a rádio. Então ele comentou isso e tal. Então eu peguei o gancho, né, e trouxe ali para a ficção, trouxe lá com dois personagens, a Zara, o Luiz Furtado, né, e Luiz Guedes, e a gente vai introduzir esse tema. Agora, Glauco, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: aqui na nossa região, no nosso estado particularmente, nós temos grandes escritores que são assim, referências para mim. Por exemplo, o Dalcídio Jurandir é um escritor que lançou 10 romances, e ele ganhou um prêmio, ele nunca foi de academia, mas ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, né? O prêmio máximo, né? Que é o prêmio Machado de Assis. Em 1971, ele ganhou esse prêmio. Isso quase não ganhou na época, e não teve nem notícia aqui, porque ele era um cara maldito, porque ele falava das coisas que o regime não queria que se falasse. Mas é um cara muito bom, em termos, a sua literatura é riquíssima, entendeu? Sobre a nossa região. Nós tivemos o Inglês de Souza, que foi um cara que escreveu no século XIX, né? E esse cara tem coisas maravilhosas, né, até hoje. Uma Eneida de Moraes, que foi presa, né, junto com Graciliano Ramos, né, grande poeta, contista, cronista, maravilhosa, né? Uma pessoa que inspirou, inclusive, aqui, muitas coisas aqui. Então, nós temos um conjunto. Benedito Monteiro foi um cara perseguido já no regime militar e deixou uma obra fantástica também aqui, né? Então, a gente vai seguindo um pouco a pegada desses pioneiros, dessas pessoas que deixaram uma contribuição. O Márcio Souza, que morreu há 2 semanas atrás, lá no Amazonas, né? Márcio Souza escreveu Mais de Maria, né? Escreveu várias obras fantásticas, né? Que inspirou muita gente, né? O menino lá, o Milton Ratum, que veio também de Manaus, né? Mas se criou, morou muito tempo em Brasília. Mas o Milton conhece as obras do Márcio, né? Então, o Márcio Souza, lá no Amazonas, que foi uma referência, é uma referência para todos nós aqui. Então, isso também é para mostrar e que nós temos, assim como a gente tem um Graciliano Ramos, tem um grande escritor, como vários escritores aí, um Drummond, né? Enfim, tantos maravilhosos escritores brasileiros, nós temos aqui pessoas do mesmo nível, de qualidade, e é preciso que esse país conheça o próprio país, né? E essa região aqui que a gente fica são pouco conhecida. Temos uma produção cultural muito forte, você deve ter percebido ali no livro,
que a gente vai mostrando poema, vai mostrando peça de teatro, né? É uma forma também de resgatar essa produção cultural, né? Aqui, e como aquele cidadão urbano, estudante, intelectual, profissional liberal que se reunia em torno do bar do parque, né? Ali, como é que aquele, né? Ele percebia as coisas. Ali se ouvia muita notícia. E era verdade. A gente saía do jornal, parava lá no bar do parque para tomar o único bar que funcionava a noite toda. Então a gente parava lá para tomar um caldo verde, tomava uma cerveja, e ficava ouvindo conversa. E ali rolava muita coisa, né? Então ele teve assim um papel muito importante nesse segmento urbano, né? E dali vai sair muitas organizações depois, né? Vai sair a associação de cronista, vai sair a associação de teatro, vai sair a associação de arte plástica, né? Enfim, vai sair muita coisa de músicos, né? Enfim, vai sair a partir dali daqueles encontros, vai surgir teatro de rua, né? Teatro que não se apresentava no teatro, vai fazer na praça, essa coisa toda, e dali vai para os bairros. Então, era uma efervescência muito intensa. Então, eu vou mostrando aqueles cantores, os músicos, os poetas, os dramaturgos que circulavam por ali, é a forma de homenagear. E a maioria deles eu coloco o nome real, o nome verdadeiro dos autores que estão sendo homenageados, pelos aqueles dois personagens lá, que é o Luiz e Azar. Ô Paulo, é curioso, né? Porque quando você fala na arte do norte, né? Você citou aí alguns escritores, você fala do teatro também, como a arte ela teve um papel de resistência importante, né? O teatro que precisava cuidar os termos que iria utilizar, não podia mostrar, precisava induzir o pensamento crítico, né? Isso de alguma maneira gerou, como você bem falou, né? Uma capacidade de resistência que ficava meio às sombras, e assim como nos grandes centros, você citou aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também foi extremamente importante. Mas eu queria tocar num ponto que eu acho essencial. O livro ele é extremamente atual, embora ele se passe num período específico do país, que foi o período da ditadura militar, e como isso impactou, você bem destacou, povos originários, como impactou o ecossistema da Amazônia, como impactou as pessoas que não eram indígenas, mas que lá estavam, né? Como que esse dito progresso, essa dita modernidade, ela foi danosa. E qual é o olhar do Paulo Roberto Ferreira para a Amazônia hoje? Hoje a Amazônia está no centro do mundo, Paulo. As pessoas olham para a Amazônia e se preocupam. São Paulo está vivendo um período de seca como nunca viveu. Nós estamos com queimadas nos canaviais, algumas queimadas espontâneas, outras queimadas criminosas, mas pela primeira vez o estado de São Paulo e o Sudeste está sentindo o impacto do desmatamento, das queimadas na Amazônia. Como você enxerga hoje tanto a preservação quanto o desmatamento na Amazônia? Melhoramos ou não melhoramos, Paulo? Não melhoramos. Não melhoramos, mas eu acho que o debate, o fato da Amazônia ter sido colocado no centro do debate do mundo, com a COP30, eu acho que permite uma discussão, mas ela não pode se esgotar ali. COP30 acaba no próximo ano. Nós temos que aproveitar esse momento para discutir o verdadeiro papel. Então, por exemplo, como eu lhe contei lá no livro, em vez de você desmatar para botar capim, tem pecuarista que fez isso, que veio de fora, veio de Goiânia, veio da Bahia e se implantou aqui fazenda. Hoje os caras estão repensando e dizendo assim, não, eu prefiro plantar cacau, porque além de eu ter uma fruta que me dá uma riqueza fantástica, eu estou reflorestando. Então eu posso enganar, inclusive, por por tá gerando oxigênio, né? Então, esse é o nosso caminho. Olha, só para você ter uma ideia, Glauco, existe aqui em Macapá, aqui no Pará também tem, mas aí já está num nível muito mais elevado lá em Macapá, no Amapá, uma açaícola, que é, vamos dizer, uma vinícola que produz nós não podemos chamar de vinho porque o vinho é associado à uva, mas é o tinto
de açaí. Cara, da melhor qualidade. Estão vendendo, você pode mandar buscar. Eu fiz, inclusive, uma reportagem, está nas redes sociais, eu posso até mandar para você depois do seu zap, entendeu? É isso, é o nosso caminho, porque você tem uma palmeira, que ela serve de alimento básico para a população, você pode gerar energia, você pode. O caroço dela, você pode fazer carvão para produzir defumados, e você pode usar para fazer, vamos dizer, glomerados, sabe? Essas placas que você faz divisória, essa coisa toda. Só para dar o exemplo de um cumaru, uma árvore nativa, cara, que gera um fruto maravilhoso, de uma essência, que é a nossa baunilha da Amazônia, tá certo? Você tem um monte de coisa. Qual é o caminho? Lá o que eu te diria, o investimento em ciência, tecnologia e inovação. As universidades, os centros de pesquisas, eles estão cheios de coisas. Se você for na Embrapa aqui de Belém, do Amapá, você vai ver a quantidade de estudo que esses caras têm com o uso de produtos da floresta. E podemos ir além disso para poder aproveitar isso, ao invés de destruir, cultivar, conservar e tirar proveito da riqueza. O Brasil, em vez de ser devedor, né, de, de royalties na sua balança comercial, ele pode ser credor na medida em que ele tenha produtos que só tem aqui. Ele vai criar, vai gerar uma tecnologia que você só tem aqui, tá certo? O cupuaçu, uma fruta ainda pouco conhecida, é primo do cacau, né? É teobroma, que é é maravilhoso, você pode produzir muita coisa, bacuri, são frutas, além das frutas, tem a parte de fitoterápicos aqui, que precisam ser mais estudados. O laboratório Merck, alemão, veio aqui, pegou assim no pé das serras, né, lá no sul do Pará, e levou um produto para lá, estudou, pegou o princípio ativo, faz um remédio para glaucoma. Aí ele chega aqui para nós por US$ 100, entendeu? Então, quer dizer, nós temos aqui uma série de produtos e outros que a gente não tem. A Mercedes-Benz veio para cá, incentivou um grupo, investiu num trabalho. Os caras passaram a começar a plantar uma plantinha, um arbusto, que é tipo o abacaxi, mas não é o fruto que interessa, é aquela hastezinha, aquela folha e tal. Aquilo dá uma substitui a fibra de vidro. É uma firma maravilhosa, uma fibra maravilhosa. Então, tem uma infinidade de produtos que a floresta, as águas que nós temos aqui podem nos proporcionar, os peixes, saúde, uma série de coisas. Esse é o papel nosso, o papel da Amazônia. Nós somos uma floresta heterogênea. Quando você homogeneiza aqui, planta uma única cultura, quando vê uma praga, dizima de uma vez, cara. Entendeu? Até isso, então, qual é o caminho? Consorciar, plantar várias espécies, que é o que o pequeno faz. O pequeno produtor, o agricultor, ele já planta no sítio dele, tem várias espécies ali, entendeu? E ele tem, uma hora ele tem a renda do cupuaçu, outra hora ele tem a renda da farinha de mandioca, outra hora ele tem a renda com a criação de suíno ou com a criação de galinha, entendeu? Tem uma série de animais que, inclusive, podem ser criados para geração de proteína e que não é incentivado. Então, a Amazônia, ela tem um papel fundamental, não só para o nosso país, como para o mundo, e eu não digo a Amazônia brasileira, mas a pan-amazônica, né? Então, nós temos Peru, Bolívia, todos esses nossos vizinhos aqui, que estão dentro do mesmo ecossistema, mas nós precisamos investir. Ao invés de estimular grupos econômicos vir para cá para fazer o que eles fazem em outras regiões, eles têm que estudar, conhecer, trabalhar e, sobretudo, pegar as tecnologias que já estão geradas aqui e investir nisso. Então, esse assim, é um papel que nós temos como região, que nós podemos contribuir muito, mas é preciso a gente trabalhar de acordo com o conhecimento, conhecer a região para poder tirar o melhor proveito dela sem agredi-la, né? E sem agredir o mundo, né? Porque as chuvas voadoras, que são as nuvens, né? Que chegavam aí em São Paulo, não estão chegando, né? Chegava no Mato Grosso, não está chegando, né? Paulo, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, e eu gostaria muito que o nosso ouvinte
o nosso espectador no YouTube conhecesse a sua obra, porque eu aprendi muito sobre a Amazônia, sobre a região amazônica, sobre a história da Amazônia. Eu falo da história geográfica, eu falo da história política, da história social, da guerrilha do Araguaia, de como eu mencionei no começo do programa, o governo militar impactou negativamente as populações indígenas, o espaço, o ecossistema, enfim. Então, eu indico muito o livro e eu queria que você dissesse como as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, onde o Figa Verde está à venda, como buscar o escritor, o jornalista Paulo Roberto Ferreira. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou no Instagram como Paulo Tirio. É Tirió, né? Mas eu não tenho acento. É uma homenagem a uma etnia indígena aqui da região do Pará, né? E eu estou no Facebook com Paulo Ferreira, né? É fácil. Os meus livros estão na Pacatatu, que é a única editora que eu lancei todos os livros pela Pacatatu, Paca com K. Basta colocar Pacatatu na internet e vai aparecer lá e você pode mandar buscar não só este livro, como os outros livros e outros autores regionais da melhor qualidade, porque essa editora ela se especializou desde que ela surgiu com livros da Amazônia, né? Assim como tem a Valer lá no Amazonas, é uma editora muito boa também, que ela prioriza os livros da região. Paulo, obrigado. Espero que tenha sido tão bom, tão proveitoso para você quanto foi para mim. Continue escrevendo, porque a gente precisa do seu texto, cara. Pô, cara, eu agradeço muito a oportunidade do programa e um dia, quando eu for a São Paulo, quero fazer uma visita aí a você aí em São Carlos, hein? Convidadíssimo. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e eu vou ficando por aqui. Mas você sabe, sábado que vem, às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 FM, também no YouTube, vai passar por aqui um escritor, uma escritora, uma pessoa ligada à literatura, às artes, às letras, aos textos, para falar um pouco de arte, de educação, de cultura. Grande beijo para você. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.